Vou pedir para eles colocarem o 27 e já prepararem aí o 26, tá bom? Olha lá. Melhor se fosse bem tocado, mas ótimo para cantar, né? Gostoso, bem poético, e ele tem um significado bem interessante, a gente vai falar dele. Isso, até os pássaros. Mas aí termina dizendo assim: e tu, pecador que vagueias, né? A disposição do coração do homem. Por que que o homem não dá a mesma glória a Deus, né? Vamos orar? Sérgio, ora por nós. Sérgio não. Presbítero Sérgio, ore por nós. Olha lá, vai levar um microfone. Oremos. Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite, nessa reunião que nos encontramos, Pai. Te agradecemos pelo teu amor, tua misericórdia que se renova a cada dia na nossa vida, Senhor. Nos abençoe, Senhor, e abençoe o estudo que será dado agora. E ilumine-nos, Senhor. Abra as nossas mentes para que a gente possa ter o entendimento, o discernimento necessário para darmos frutos, Pai.
É em nome de Jesus, teu Filho amado e santo, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, já estamos em pé, continuemos para cantar o 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Esse vocês conhecem mais, né? Seu Adalto, vem ensinar a música que o senhor ia ensinar? Vamos. Pode, velho. O Esdras quer vir? Venha. O senhor Adalto disse que no domingo nós cantamos um hino, fazia muito tempo que a gente não cantava, que é aquele hino do vasto Mato Grosso até o Ceará. Não sei, lembra que é a salvação para o Brasil, né? Ou a salvação do Brasil. E ele conhece outra música. Outra música. Então vamos ouvir. Vasto Mato Grosso até ao Ceará, por vilas e cidades, do sul ao Grã-Pará, deste Evangelho Santo que nos legou Jesus ao povo brasileiro
Cordeiro, levemos nós a luz. Do sul ao Amazonas, do oeste até ao mar, já corre a doce nova do amor que não tem par. Já muitos foram salvos da morte e perdição. No sangue do Cordeiro acharam salvação. Contudo, ainda muitos, bem longe de cristãos, adoram deuses feitos por suas próprias mãos. De tão falta o pecado da idolatria vil, unidos no Evangelho, salvemos o Brasil. All right, mister. Você viu? Aí fica a critério de vocês. Quiser um dia que a igreja passe para cantar, vamos ver a partitura, né? Nós vamos dar continuidade. Há um irmão nos visitando lá. Fala o seu nome. Fabiano. Fabiano é conhecido aqui, Fabiano? Ou é a primeira vez? Primeira vez que estou vindo aqui. É a primeira vez? Sim. Seja bem-vindo, viu, Fabiano? É de alguma igreja? Sim. É de qual? Igreja Mundial. Da Mundial. Aqui da praça, aqui? Não, de Jandira. De Jandira. Não, na praça não tem Mundial. Tem Internacional da Graça e Universal. Tem uma Mundial também. Tem uma Mundial também aí? Ali do lado da Universal, pra frente da Ah, tá, para frente da Universal. Seja bem-vindo, viu? E veio de longe, lá de Jandira. Isso, eu trabalho aqui do lado, daí eu passei aqui, vi o horário do culto, Então. tive o desejo de me conhecer hoje. Muito bom, seja bem-vindo, tá bom, meu irmão? Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. Tá? Irmãos, nossos estudos estão assim, caminhando, e a gente vai sempre reprisando um pouquinho do que a gente viu, assim, todo mundo, até o Fabiano, que ele está vindo pela primeira vez, a gente tenta se encaixar aí. O que a gente está estudando? Nós estamos estudando a Bíblia, e estamos tentando encontrar o que a Bíblia fala sobre o significado da vida cristã. Qual é o significado e o sentido da vida cristã? E no fundo, a gente está discutindo um pouco sobre significado e sentido da vida como um todo, e já percebemos que, de uma certa maneira, o ser humano perdeu este significado. Né? No nosso último encontro, nós fizemos aquela ilustração com os quadros, né, da história, né? Pegamos lá um quadro ligado a Santo Antão, né? Aqueles quadros que pintavam a vida daquele homem, daquele eremita, ficou conhecido depois como Santo Antão. E nós vimos como os quadros inicialmente mostravam um homem forte diante das suas tentações, e depois nós vamos ver como essas tentações passaram a dominar o homem, até o ponto de a gente chegar ali no Santo Antão do Salvador Dalí, que era um Santo Antão totalmente alucinado, né? As tentações daquele homem eram tentações inexplicáveis, né? Então nós vimos, já não é a primeira vez que a gente vê isso nos quadros, de como o homem foi perdendo o seu significado, foi perdendo a sua forma, o homem foi deixando de entender a si mesmo. Tá? Isso não é novo, isso acontece desde lá do Jardim do Éden, quando entrou o pecado no mundo, né? E hoje a gente vai voltar um pouco para isto. Mas nós vimos então que o homem passou a ser controlado por ídolos. Ídolos que estavam controlando o homem, tirando do homem o significado. E por que o homem procurou estes ídolos? Nós vimos que o homem procura esses ídolos exatamente... Deixa eu tirar o volume do celular, senão ele vai tocar, né? Ele procurou esses ídolos porque o homem precisa de significado. Então nós trabalhamos com a ideia, né, de que o homem tem no seu coração estruturas que perdem pelo significado da vida.
Então hoje eu vou mudar meu desenho, vou desenhar o homem de frente, olha só, né? Foi uma semana inteira treinando para desenhar o perfil do homem de frente, né? Isso, né? E aqui está a mente do homem, tá? Aqui está a mente do homem, tá? E nós vimos o seguinte, que há na base do coração humano uma espécie de estrutura criacional que Deus coloca, que ninguém pode tirar, que nem o pecado tirou, e ela continua funcionando. E uma das coisas que essa estrutura pede, ela é a sede de eternidade, a sede pelo infinito. Então o homem ele precisa de significado, e esse significado estaria em Deus, que é o eterno. Mas ele tenta construir significados em ídolos. E ele busca nesses ídolos uma espécie de eternidade, de infinitude. Então ele vai adorar o vento, ele vai adorar o sol, ele vai procurar coisas grandes, ele vai procurar sair do mundo natural e ir para esse mundo, do mundo finito dele, ir para esse mundo infinito. Então ele cria ídolos. E esse é como o homem faz sempre, né? Então, Calvino vai dizer que esta sede, ela vai produzir um movimento no coração do homem que vai tornar o coração do homem uma fábrica de ídolos. O que são esses ídolos? Substitutos de Deus, não é assim que a gente diz? Os ídolos são substitutos de Deus, coisas que a gente põe no lugar de Deus. Mas não são só coisas que a gente põe no lugar de Deus. São coisas que a gente põe no lugar de Deus que a gente quer que elas deem sentido ao nosso mundo. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com isso. A gente vai ver e vai caminhar para mostrar como é que são os ídolos modernos. E eles são muito parecidos com os ídolos da antiguidade, mas muito parecidos. O problema dos ídolos modernos, ou digamos, é que eles são mais sofisticados. Eles têm uma vantagem sobre os ídolos da antiguidade, já vou falar sobre essa vantagem, mas eles cumprem o mesmo papel, o papel de enganar o homem, o papel de dar ao homem uma sensação de eternidade, de poder. E nós vamos trabalhar um pouco com isso, tá bom? Tudo bem? A gente partindo daqui? Vocês lembram que teve uma ocasião que a gente estudou o livro de Josué? No livro de Josué, Josué quebrando os ídolos da sua época. E aí nós vimos isso também no período dos profetas e os próprios apóstolos, sempre lutando contra os ídolos da sua época. É por isso que a gente está dizendo que é muito importante a gente entender os ídolos da nossa época. Os ídolos da nossa época são, a gente pode chamar de ídolos da modernidade. Ídolos da modernidade. Eu vou explicar como é que eles são, né? Mas vou tentar mostrar para vocês, eu sei que há essa discussão, né? Os mais jovens aí que estão na universidade, sabem que os professores discutem se nós estamos na modernidade ou na pós-modernidade. Eu já disse para vocês que eu acho que a gente ainda está na modernidade, só que a gente está numa modernidade cansada, exausta. É assim que escreve, exausta, com X mesmo? Eu acho que a gente está chegando no limite da modernidade. E os ídolos da modernidade estão morrendo, gente. Os ídolos da modernidade estão morrendo. Mas qual é o problema disso? O problema é que outros ídolos vão se colocar no lugar. Lembra que Jesus disse, quando um demônio sai do coração e a casa fica limpa, outros 7 vêm tomar o lugar? Mais ou menos é isso que acontece. Quando um ídolo morre, outros vêm para o lugar. E os ídolos da modernidade estão morrendo. E curiosamente, não sei se eu devo dizer agora ou depois, vou dizer agora. Diz o poeta brasileiro, os nossos heróis morreram de overdose. Ideologia, eu quero uma para viver. E isso é exatamente o espírito desta época. Os ídolos estão morrendo. E é de overdose mesmo.
mas não só de drogas, vocês vão perceber. E o homem está procurando alguma coisa. É isso que está representado nos nossos dias. Eu acho que o Cazuza tinha razão. Não vão me mandar embora da igreja só porque eu acho que o Cazuza tinha razão nesse ponto, tá? Vocês que não gostam dele. Ele era muito combativo mesmo, né? Ele era exagerado. Abra sua Bíblia aí, lá em Juízes 17. Juízes 17. Irmãos, a Bíblia fala sobre ídolos, a Bíblia fala sobre idolatria, e uma das perguntas que a gente precisa fazer a si mesmo é: o que é idolatria? Então, a gente pode ter algumas definições de idolatria. Uma definição bem básica de idolatria é: idolatria é o ato de colocar um Deus no lugar de Deus. Tudo bem assim para vocês, essa definição? Ela é coerente para vocês, biblicamente falando também? Qualquer Deus que você coloque no lugar de Deus é idolatria. Como a palavra Deus, ela tem uma conotação essencialmente religiosa, doxológica, litúrgica, então a gente expande um pouco mais. Em nossos dias a gente diz: qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus. O que vocês acham? Vocês acham que melhora ou não a definição de idolatria? Qual que é a melhor definição? Colocar um Deus no lugar de Deus ou qualquer coisa no lugar de Deus? Você acha a primeira? Quem mais? Alguém quer defender a segunda? Se você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, essa qualquer coisa se torna um novo Deus. Então muito você bem. está dando a primeira. Exatamente. A ideia é essa mesmo. Porque, na verdade, neste espaço de domínio, onde Deus deve ser o Senhor, que é o nosso coração, Ele é que tem que definir quem nós somos e definir a realidade a partir de nós. Ou definir a realidade ao nosso redor a partir dele. Quando a gente coloca qualquer outra coisa fazendo esse trabalho de Deus, nós estamos criando um Deus. Então eu disse que vou fazer uma distinção entre os ídolos da antiguidade e os ídolos hoje, mas vou mostrar como eles são iguais. Mas a distinção é que os ídolos da modernidade não querem ser chamados de deuses. Eles não aceitam esse rótulo Deus, mas eles cumprem um papel de Deus na vida das pessoas modernas. Tá bom? Lá em Juízes, capítulo de número 17, temos a história de Mica. E Mica, ele era, até onde se sabe, alguém do povo de Deus, mas ele tinha habilidades religiosas. Alguém lê para mim aí o verso de número 1 e 2. Juízes 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Disse este a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste as maldições, e acerca das quais também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Então, a história é apresentada. Mica e a sua mãe têm um problema a resolver, e o problema é a maldição, as malditas moedas, mas parece que o problema está caminhando assim. Mica tem um destino para essas moedas, a mãe de Mica concorda com esse destino, e vocês vão ver que o destino dessas famosas moedas será a idolatria. Alguém lê o verso 3. Assim restituiu os 1.006 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mãe dedico este dinheiro. De minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo.
Então, agora a mãe, ela vai dedicar ao filho esse dinheiro, e esse dinheiro será usado para fazer uma imagem. Né? Vai lá. Minha dúvida é por que ela cita o nome de Deus nesse... Essa é uma coisa que eu sempre brigo com esse texto. Por que ela fala que vai dedicar isso ao Senhor? Porque... Aguenta. Tá. Aguenta. Mas é o mesmo caso. Nós estamos falando que havia uma confusão muito grande em Israel, e ela não era nova. Se você lembrar, quando eles fizeram o bezerro de ouro lá no deserto, eles fizeram um bezerro de ouro e depois eles comemoraram uma festa ao Senhor. E Arão ainda foi capaz de dizer: foi esse Deus que tirou vocês da terra do Egito. Nós vamos perceber que eles estão transportando os valores de Deus e localizando valores de Deus nos ídolos. Não é que eu duvide, não é que eu tenha dúvidas sobre este ponto. É claro que a Bíblia, ela não explica filosoficamente a idolatria, mas ela dá pistas, e o que a gente vai tentar fazer hoje é tentar entender filosoficamente o que é a idolatria. Por isso que a gente vai mexer um pouco com isso aí. Eles se diziam religiosos, mas eram incrédulos. Não, eles eram religiosos. Mas eram incrédulos. Eles eram incrédulos no Deus vivo, mas eram religiosos. Seria tipo um sincretismo? É um sincretismo, não tenha dúvida. Não, porque pega um pouquinho de cada coisa que eles acham que é bom. É um sincretismo. Há vários tipos e vários níveis de idolatria. A diferença entre as idolatrias da antiguidade e as idolatrias modernas é que as idolatrias da antiguidade eram teístas. Elas criam na ideia de Deus ou de deuses. As idolatrias da modernidade são ateístas. Mas eles são muito parecidos. Vocês vão ver. Que coisa, não? Por quê? Que coisa? Um ateísta, outro ateísta. Sim, elas são teístas porque assim, elas são... O que é idolatria? Qualquer Deus no lugar de Deus, não é isso? Naquele tempo, na consciência das pessoas, elas não estavam deixando de viver sem um Deus, elas estavam escolhendo um outro Deus. Na atualidade, as pessoas que não querem viver com Deus estão dizendo: nós não queremos Deus nenhum. Nós vivemos num período de idolatria ateísta, na sua maior parte. Os ídolos da modernidade são ateístas. Você fala, mas, por exemplo, quando a gente fala de pessoas que adoram santos, isso é uma idolatria teísta. Essa é uma idolatria não moderna. Ela é uma idolatria que ainda vem de resquícios de uma idade antes da Idade Moderna. Tanto é que isso já existia na Idade Média. Tá? Mica vai fazer a sua imagem. Vamos lá. Alguém lê para mim o verso de número 4. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. Então, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Verso 5. Fez uma escola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Bom, essa história de Mica, ela ilustra uma coisa muito interessante. Não havia rei em Israel, significa que não havia o que em Israel, gente? Quando diz que não havia rei, não havia o quê? Não havia governo. Não havia governo. Se não há governo, não há o quê? Não há ordem. Ordem. Mas alguém também usou uma outra palavra aí. Lei. Por isso, cada um fazia o que queria. Cada um determinava qual era a sua lei. Veja, quando ele encerra essa descrição, apontando a falta de ordem, de lei, a falta de governo, para dizer, vocês estão vendo tudo isso? O que o escritor está dizendo é, vocês estão vendo isso que está acontecendo? Isso é falta de lei, isso é falta de governo.
Isso aqui vai nos ajudar a entender um pouco do que é idolatria. Então eu disse que idolatria é deixar com que o impulso do coração, o impulso criacional do coração, escolha um outro governo para governar a sua vida. Tudo bem isso? O Deus que eles criaram era um Deus que tinha como objetivo dar sentido, governo, direção à sua vida. Gente, vamos lá, vamos e venhamos. Para que uma pessoa vai fazer um ídolo? Se ele não tem um objetivo nele. Ele veio a ter uma casa de ídolos. E logo em seguida ele não só construiu, o problema dele não era fazer estátua, tá? Ele nomeou um dos filhos dele sacerdote. Ele tinha uma relação com o ídolo, uma relação religiosa. Não era só que ele criou uma casa de esculturas. Ele se tornou escultor. Uma imagem de escultura. Ele teve com aquelas obras uma relação doxológica, uma relação de adoração, uma relação de vida. Por isso ele tem um sacerdote, ele faz uma estola sacerdotal. Então tem toda uma religião em torno dos ídolos. Bem, irmãos. Isso vai mostrar o que você fala sempre, né? Que o homem foi criado com esse, já está dentro dele, né? Essa necessidade de adorar um Deus. Sim, sim. O homem foi criado com a necessidade de adorar um Deus. Mas não é só isso. O homem foi criado com a necessidade de um Deus que ordena o mundo do homem. O mundo ao nosso redor precisa ter algum sentido, senão não dá para viver, gente. Você já acordou algum dia, você estava muito triste, muito mal, muito acabado, emocionalmente meio derrotado, deprê, né? E que você pensou assim que não tinha sentido estar acordando? Já teve isso na sua vida? Quem já passou por não precisa até sofrer de depressão para você ter algum momento da vida em que você fala assim, está faltando algum sentido para viver. E aí, o que acontece quando a pessoa acorda assim? Ela sai, vai trabalhar alegre? O que acontece? Ela vai trabalhar? Às vezes vai. Aí ela vai trabalhar feliz? Vai perturbada? Gente, tem um barulhinho aqui, eu acho que é o WhatsApp que está no computador aqui, viu? Vocês não estão ouvindo um barulhinho? Espera aí, é o WhatsApp, deixa eu desligar o bendito aqui. Irmãos, nós não precisamos só de um Deus para adorar. Nós precisamos de um Deus para esse mundo ter sentido, para a nossa própria existência ter sentido. Deus colocou um ponto de contato entre nós e eles. E Ele, que Deus fez o quê? Ele nos criou de que jeito? A sua imagem e semelhança. Irmãos, a nossa alma precisa de sentido, e o nosso sentido está ali. E o nosso sentido, nosso significado está em Deus. Só que quando o homem peca e se afasta de Deus, ele perde de vista este ponto de contato. Então ele tenta encontrar esse ponto de contato em alguma coisa. E ele precisa de alguém. Ele precisa de alguém que o governe. Que diga para onde ele deve ir, o que ele deve fazer, o que ele deve ser. E que diga para ele o que é esse mundo que ele está vendo. Então ele precisa de um Deus. Que esse é o papel de Deus. Organizar o mundo. Volta lá em Gênesis capítulo 1. Olha só, Deus organizou o mundo. O mundo foi criado por Deus, não foi, gente? O mundo foi criado em ordem. Está tudo em ordem quando Deus criou? Antes de criar não, mas quando Deus criou, deixou tudo em ordem. Por que a gente diz que o mundo depois que Deus criou estava tudo em ordem? Estava tudo ordenado? O que a gente quer dizer quando a gente diz isso? Pecado. Hã? Foi antes do pecado. Antes do pecado. Quando a gente diz está tudo em ordem, a gente quer dizer o quê? Não estava em ordem. Não, pera lá.
Quando a gente diz que está em ordem, a gente quer dizer o quê? Hã? Que está tudo certo, que está tudo no seu lugar. Tudo funcionando perfeitamente. Tudo funcionando perfeitamente. Tudo está em perfeita harmonia, em perfeita ordem. Mas vem cá, essa palavra ordem tem outro significado, além de estar tudo no lugar? Sequência? Sequência. Autoridade. Quando a palavra ordem se significa o quê? Comando, gente. Deus criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versos de 1 a 3. Alguém lê? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Espera só um pouquinho, espera aí. Você está no 2, né? Então, nós estamos vendo que Deus criou todas as coisas, mas há uma espécie de desordem ainda na criação. Não é isso que os textos parecem indicar? O que Deus vai fazer para pôr ordem? O que Ele vai fazer? Disse Deus, haja luz e houve luz. Tá bom, foi isso que Ele fez. Mas isso é o quê? É uma ordem. Deus chega, quando Deus cria as coisas dando ordem. É um imperativo. É um imperativo, gente. Deus chega e diz: haja luz. E qual foi a resposta da criação? Obediência. Então, Deus já começa a governar as coisas estabelecendo uma lei. Gente, as coisas foram criadas pela lei de Deus. Deus disse: haja. Quando Deus disse haja, Ele estava dando uma ordem. A ordem de Deus é uma lei. Será que a luz ia ficar escondida? Agora eu não quero sair? Não. Não, o que a luz faz? Não é que ela saiu, ela não existia, né, gente? Haja luz. Ela existe. Irmãos, quando a gente lê Gênesis, a gente vai ver que Deus ordenou o mundo à existência. Eu sei que eu sou complicado, quero que vocês perguntem, eu não quero deixar vocês com um parafuso desatarrachado. Eu quero entender junto com vocês o que é idolatria. Então agora nós vamos tentar entender o que é lei, porque a gente já viu que idolatria é escolher uma outra lei. É escolher um outro legislador. Tá bom? Vamos lá. Então Deus vem e ordena. Então Deus estabelece uma lei, a lei da criação. Deus ordena e a criação vem à existência. Quando Deus ordena, quando Deus diz, haja luz. Gente, vamos lá. A palavra luz, quando Deus diz haja luz, já existia luz antes? Não. A luz veio existir, não é isso nesse momento? Então, vem cá, como é que a luz sabe que é ela que tem que aparecer? O que Deus está fazendo? Deus está nos dizendo o que é luz. Deus está nos dizendo o que é luz. Deus está dizendo, haja luz, e está definindo, junto com... na hora que Ele diz haja luz, Ele está definindo, isso é luz. Dá para entender? Por exemplo, digamos que não existisse pincel atômico. Não sei nem se esse aqui a gente deve chamar assim. Faz de conta que é assim. Não existisse. Aí eu invento e eu digo, isto é um pincel? Eu tenho direito de fazer isso? Eu sou um inventor. Agora, é lógico, o inventor humano inventa a partir de alguma ideia. Por exemplo, a ideia de pincel já existia. E possivelmente a ideia de atômico. Então, quem criou o pincel atômico e deu o nome de pincel atômico, está usando analogias do que já existe. Porque isso aqui não é um pincel e não é atômico. Creiam em mim. Isso é só o nome que o autor deu.
Ele está usando analogias, mas Deus não pode usar analogias da luz, porque a luz ainda não existe. Então, quando Deus cria a luz, diferente de nós, Deus dá significado. Deus diz, isto é luz. Tudo bem para vocês? Quando Deus cria, diz assim, haja os luminares e eles aparecem, Ele está definindo o que eles são e inclusive dá ordem para eles fazerem o papel deles. Abre aí, Gênesis ainda, capítulo 1. Verso de número 14. Quem lê? Jonatas, vai lá, Jonatas. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Aí depois vem todo o restante da descrição. Eu vou economizar a leitura aqui, depois eu quero que você vá percebendo isso, porque para mim o importante é você entender o seguinte. Deus diz, haja luzeiros ou haja luminares, e define o que eles são, isso já define o que eles são, e Deus já diz o que é que eles têm que fazer, gente. Deus está dando significado às coisas. O significado de tudo que existe é Deus quem dá. Esse é o... Não vou dizer que esse é o papel de Deus, é porque não é que esse é o papel. É que Ele, sendo o Criador, nada consegue viver fora do significado que Ele dá. Tudo que existe é o que Deus quer que exista, e tudo o certo é a gente saber o que está na mente de Deus sobre o que é. Por exemplo, esse banco, que é a minha... Já dou a palavra, só um minutinho. Esse banco que é a minha ilustração preferida. A gente já viu várias definições do banco. O biólogo vai dizer que é um ajuntamento de moléculas, o outro vai dizer, não, isso é de madeira, o carpinteiro vai falar, é produto do carpinteiro, o tapeceiro vai falar, é produto da tapeçaria, o irmão que chega na igreja vai falar, isso, o banco é um móvel em que a gente se senta, mas o significado profundo e pleno, total dele, ou o significado absoluto, só Deus sabe. Nós chegamos lá, perto. Então nós tentamos uma definição dizendo, o banco é produto do amor de Deus, porque o banco é obra da providência para vocês sentarem. E eu também, quando eu estou cansado. Mas eu não acredito que nós cheguemos à definição do absoluto. Isso somente de Deus sabe, o significado absoluto das coisas. Mas o que é o papel do homem? O papel do homem, ele que é a imagem e semelhança de Deus, o homem não tem que cuidar das coisas que Deus criou? Bom, se eu criei o pincel atômico e eu dou na mão de vocês, o que vocês precisam para poder cuidar do pincel atômico para mim? Primeiro, saber o que foi que eu criei. Preciso entender o que Deus sabe sobre a criação para poder cuidar dela. Então nós temos que nos aproximar do significado da vida, da realidade, para poder viver a realidade para Deus. E o significado da realidade é o que Deus dá, não o que eu escolho dar. Fala, senhor Adalto. Ele repete sempre falando. Foi ter que falar do invento que ele fez, e viu Deus que era bom. Se ele disse que é bom, ótimo, você tem capacidade para isso. Não é só que ele tem capacidade. Quando ele definiu e disse é bom, ele está dizendo não tem, a definição não está errada. Ele é isso, e isso que ele é o melhor. É perfeito. Bom, aí a gente vai para o capítulo 3. Aí eu não vou repetir aquilo que eu falo sempre. Eva vai comer da árvore, e lá no versículo de número 6, a gente percebe que há uma mudança, né? A Eva, em lugar de olhar a árvore do jeito que Deus havia dado significado para a árvore, qual era o significado da árvore? O significado da árvore é, essa árvore não é para comer. É assim, dito de uma maneira grosseira. O significado dessa árvore não é para comer. Essa árvore de Deus aqui não é para comer. Mas quando a Eva olha para a árvore, diz o texto que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer.
Olha, essa árvore aqui, ela é uma aprovação, Deus nos restringiu essa árvore. Ela diz, ela era agradável aos olhos. Ela desejou a árvore. E a Bíblia diz que quem define a árvore é Deus, né? Não é isso que a gente está dizendo? Quando Deus criou a árvore e chamou a árvore de conhecimento do bem e do mal, e disse para Adão e Eva, não coma, Deus definiu a árvore, não é isso? Deus deu o significado. Quando a Eva vai lá e ela escolhe o significado da árvore, ela é desejável para dar entendimento. O que foi que aconteceu? Ela escolheu uma outra lei. Gente, na verdade o primeiro pecado foi a quebra da lei. Foi a quebra do governo de Deus. O que é a idolatria? A gente diz assim, o que é pecado? O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Quando ela peca, ela transgride a lei. Ela escolhe uma outra regra para definir a sua vida. Então, a idolatria não começa na Bíblia quando a primeira pessoa faz uma imagem de escultura. Aliás, a primeira vez que a gente vai ouvir falar a ideia de imagem e escultura já é em Êxodo 20. A idolatria, ela começa quando Eva peca. Porque no pecado, ela escolheu outra lei. Vai lá. Mas não, em Gênesis não tem o episódio, por exemplo, que Labão reclama que roubaram os deuses dele? É verdade, com Raquel, né? Mas não é... Gênesis, Raquel rouba, é verdade. Que Raquel rouba os ídolos do lar. Verdade. É que ali ele fala sempre a palavra ídolo, não usa a palavra imagem de escultura. Mas é a mesma. É outra palavra. É outra palavra que define. A palavra para ídolos, se eu não me engano, é Cefel, alguma coisa assim. Mas ali já é os ídolos do lar que Raquel rouba de Labão. Da casa do próprio pai, né? Bom, então, irmãos, o que é idolatria? Do ponto de vista bíblico, comparando com o pecado, é escolher um outro governo sobre a sua vida. É escolher um outro Senhor. É deixar com que a sua vida seja definida por outra regra, que não é de Deus. Em geral, idolatria pode ser entendida assim. Tá? Mas a idolatria é mais que isto. Tudo bem até aqui? Como o assunto é novo, eu quero ter certeza que vocês estão bem e que estão vivos. Tudo bem, irmão? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, agora vamos pensar. Se idolatria é escolher uma outra lei para ordenar o meu mundo, olha só. É um outro governo sobre a minha vida, mas não é só um outro governo sobre a minha vida. Eu estou escolhendo uma outra matriz pela qual eu entendo a realidade. Na verdade, a idolatria, o resultado, ou a idolatria, ela não é só ter escolhido um outro Deus. Eu não só escolhi um outro Deus para eu obedecer. Eu escolhi um outro Deus para definir a minha realidade. Por exemplo, os egípcios. Quem os egípcios achavam que dava fertilidade às terras deles? Rio Nilo. Então eles adoravam o Rio Nilo. Eles entendiam que o Egito dependia de quem? Do Rio Nilo. Eles criaram uma sociedade, as grandes cidades egípcias foram construídas ao redor de quem? Do Rio Nilo. Quando Moisés chega lá e fere as águas com sangue, isso foi uma ofensa. Era uma guerra de deuses. Quando o povo de Israel chega perto de Jericó, sabe o que é que o povo de Jericó diz? Que os deuses que derrotaram os egípcios tinham chegado até eles. Como é que eles entendiam o mundo? Eles entendiam o mundo a partir dos seus deuses. As leis que controlavam a vida deles
eram definidas pelos deuses que eles seguiam. Pode falar. Bote um certo grau elevado de confiança que possa ser um ídolo? Sem dúvida. Sem dúvida. Um médico, um emprego. Bom, então e agora? Que eu quero falar dos ídolos da modernidade. Os ídolos da modernidade são isso aí. Se você, bom, tá, eu vou pegar o que você está falando. Vamos pensar um cidadão que é, como eles falam hoje, workaholic, vive para trabalhar. O que é que define o valor dele na sociedade? Eu me defino nessa sociedade porque eu sou o diretor da empresa tal. Quando isso define uma pessoa, e quando uma pessoa vive o mundo a partir dessa matriz, essa matriz é o quê? É um ídolo. É um ídolo pelo qual ele está abordando a realidade. Ele está definindo o que ele é. É a busca dele pelo infinito em alguma coisa. Ele é a busca de sentido, de significado, gente. Nós sempre estamos buscando significado. Eu trouxe um livro. Ele é o diálogo do Joseph Campbell com o Bill Myers. E é muito interessante o que na orelha do livro, o Campbell, o Campbell é o cara que escreveu a parte filosófica do Star Wars. Eles eram amigos, ele é amigo do George Lucas, e essa conversa inclusive foi no sítio, né, no sítio Star Trek. É o nome do sítio que pertencia ao George Lucas. Olha o que ele diz, o Campbell, o filósofo por detrás do filme. Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. Isso não é procurar sentido para a vida? A diferença é que procura sentido para a vida nos elementos físicos, mas é procurar sentido para a vida. Ele diz assim, o enlevo, olha a ideia de eternidade nesta palavra. Procurar o enlevo de estarmos vivos, a razão, o porquê, por que vale a pena viver. Gente, isso está presente em todo lugar. Mas vamos lá. Então, o que é um processo idolátrico? É um processo de tentar encontrar sentido na realidade sem Deus. De encontrar significado na realidade, um significado não normatizado por Deus, normatizado por nós mesmos, através dos nossos ídolos. Como será que o primeiro egípcio chegou à conclusão de que o Nilo é que era o senhor do Egito? Como será? O que vocês imaginam? Não tem isso na história, mas como será? Com a irrigação? Será que não foi um dia, assim, alguém estava precisando muito que a sua terra produzisse e depois no outro dia choveu, veio enchente, e depois que passou a enchente, nasceu, aí ele chegou, talvez, né? Ele fez uma associação de ideias. Sim, o rio encheu, a terra se fertilizou, nasceu a planta. Então quem me abençoou? Quem faz essa terra produzir é quem? O rio. Pode ser. Vai lá. A terceira, o Cleópatra não dizia no tese como essa. Inclusive no palácio não foi construído onde a água não vinha mais para as árvores não queriam ser mais, a colheita não queria ser tudo porque falou, isso aqui dá vida, não sabemos de onde vem, não comemos por isso, não sobrevivemos por isso, não vemos com beleza do Egito por isso aqui dá vida. Então a terceira no Cleópatra não tinha um pensamento como esse aí. Interessante, hein? Eu servia para criar ídolos lá no Egito, hein?
Interessante isso. É bom a gente saber, depois me passa melhor essa informação. O que é importante? A gente perceber que, na verdade, o ser humano está tentando entender a sua realidade, só que está atribuindo o significado da realidade a um Deus. É isso. Você lembra aquele filme Os Deuses Parecem Estar Loucos? Como é que é? Os deuses devem estar loucos? Né? Esse que é o da garrafa de Coca-Cola? Então, sim, os homens estão tentando entender o significado da vida. Só que como o coração deles é uma fábrica de ídolo, este impulso para entender este valor eterno da vida recai sobre ídolos. O que os ídolos da antiguidade eram? Os ídolos da antiguidade eram conferidores de significado para a realidade. Só que eram ídolos teístas. Porque até então aquela realidade era uma realidade que não se explicava pela pesquisa. Como eu disse, como é que eles criaram? Eles pensaram, o rio encheu, nasceu a planta, então quem fertiliza é o rio. Rio, obrigado por fertilizar Não é isso? Nós vamos ter uma mudança de matriz na modernidade. Porque na modernidade, a característica da modernidade é o que a gente chama de a virada antropológica. O que é essa virada antropológica? Nós vamos cancelar a ideia teísta. Então, criou-se na modernidade um duplo andar. Um andar de cima, de significado desconhecido, e um andar de baixo, que é o significado é a natureza, o que é natural. E o homem chegou a dizer o seguinte, vou pôr um pouquinho para lá para você poder ver. Peraí, deixa eu ajudar vocês aí. Então o que acontece é o seguinte, o homem chegou à conclusão, andar de cima, o que tem lá em cima, se existe alguma coisa, não dá para provar. A gente vai viver, a nossa realidade é qual? Esta aqui. A realidade da natureza. Então, eu tô aqui a grosso modo, tá? Porque tem mais coisas nisso, tá? Aí surge o que a gente chama de ciência moderna. O que é a ciência moderna? É o estudo da realidade natural, tão somente. Esse estudo da realidade natural, o que é esse estudo da realidade natural? É tentar entender a realidade a partir da ciência. Qual a diferença entre o ídolo da modernidade e o ídolo antigo? Qual é a diferença? O ídolo da modernidade excluiu qualquer coisa divina. Grosso modo, porque isso não acontece de uma vez, ele acontece. Então, as ciências vão se tornando os deuses da nossa época, os deuses da modernidade. E a idade moderna, para quem estuda aí, chamamos, né, dizemos que entramos na modernidade, na idade moderna, através dos estudos da pesquisa, da proposta de René Descartes. É isso, né? Descartes, mas com o S não pronuncia. O René Descartes. O que foi que o René Descartes fez? Ele era até cristão, né? Vocês sabem disso. O que foi que ele fez? Ele duvidou de tudo. Ele diz, não dá para viver num mundo que a gente não consegue explicar. Então ele falou assim, bom, como não dá para a gente explicar esse mundo, vamos primeiro duvidar de tudo e vamos só confiar naquilo que a gente conseguir explicar. Deu para entender o sistema dele em resumo? Sim, o que a gente não pode provar, a gente não confia. A gente vai confiar só naquilo que a gente pode explicar. Então ele começou. Você sabe qual foi o grande problema do René Descartes? É que aí ele disse o seguinte, não é um grande problema, o grande ponto de
de dúvida dele. Nossa, não dá nem para falar isso dele. Onde que ele esbarrou? Onde a dúvida metódica dele esbarrou? Bom, ele falou assim, bom, não dá para duvidar de tudo absolutamente, porque se eu duvidar e não tiver nada certo, e aí? Então ele não duvidou de uma coisa, da razão. Ele diz assim, olha, não dá para confiar em nada, só numa coisa, a razão. Penso, logo existo. Então René Descartes, ele começou a avaliar o mundo, a realidade ao seu redor, através do produto da razão. E ele encontrou um problema, que era o seguinte, ele duvidou, inclusive, se era possível ter um corpo físico. Será que esse corpo existe? Será que não sou eu pensando que esse corpo existe? Então René Descartes, ele vai dizer o seguinte, que existe um espaço que a gente não... Como ele era um cristão, ele entendeu que existem coisas que não podem ser explicadas. O andar de cima. O nosso trabalho é o trabalho da razão. Trabalhar com o andar de baixo somente. Então ele inicia o processo de dizer o seguinte, não é que Deus não existe. Nosso trabalho, esse mundo que a gente não pode explicar, quem cuida é Deus. O mundo que a gente pode explicar, quem é que cuida? Nós. Irmãos, eu sei que eu arrisquei muito aqui, vou apagar tudo isso aqui. Quase tudo. Para dizer o seguinte, irmãos. Os deuses da modernidade são deuses que tentam explicar a realidade pela ciência. Então é a realidade científica. Só que essa racionalidade não pega tudo. Essa do Descartes. Eu dei o exemplo aqui do Freud. Porque o Freud chegou à seguinte conclusão com os estudos dele. Nossas decisões nem sempre são racionais. Nós temos muitas decisões que parecem racionais, mas elas são resultados das marcas emocionais deixadas pela vida. Então começou a se duvidar se a realidade científica era tudo. Mas isso não foi só aqui. O próprio René Descartes já falava assim, tem coisas que não dá para explicar, não é? Então, de certa maneira, havia um conflito entre a realidade científica, absolutamente, e uma realidade não científica. O próprio Karl Marx dizia assim, as pessoas se ajuntam pelo interesse do poder, mas interesse não é uma coisa científica. Então, surgiu a ideia de explicar a realidade de duas formas. As ciências da vida e as ciências, como é que a gente chama hoje? A gente divide em duas matérias hoje, gente. Esqueci como é que é. Exatas e humanas. Vou usar essas palavras. Elas iniciaram como ciências duras e depois elas passaram a ser chamadas de exatas. Vou fazer isso aqui para a gente... Ciências humanas explicam o quê? Movimentos que não são possíveis serem aferidos de forma absolutamente matemática, mecanicamente. As ciências humanas, elas não são divinas, porque elas todas ainda estão no andar de baixo. Ele não está querendo explicar o andar de cima. Para muitos, o andar de cima não existe. O que as ciências humanas elas fazem? Elas são conduzidas por essa linha de pensamento, historicismo. O que o historicismo diz? Que o mundo, quem faz, somos nós. Nós não somos produtos de nenhum Deus.
Nós somos produtos de nós mesmos, da nossa história. Então, os deuses da nossa época, ou eles são deuses assim, ou eles são deuses assim. Dependendo da época, eles são mais assim, dependendo do grupo social, mais assim, e assim varia. Mas são a mesma coisa, uma tentativa de explicar a vida sem o Deus vivo e verdadeiro. O que é que eles fazem de mal? Eles fazem de mal é que eles não conseguem explicar toda a vida. Por exemplo, será que a gente consegue explicar tudo só a partir da história de uma pessoa? Então vamos pensar numa família que cria 10 filhos, todos vivendo no sítio, no interior de um rincão brasileiro aí. Todos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, debaixo das mesmas condições de vida. Todos vão ser um resultado igual no final? Nem sempre. Um pode morrer antes. Um pode crescer mais que o outro. Tantas variáveis existem, não é? Tantas possibilidades. E um pode ter uma maneira de ver o mundo totalmente diferente da outra. Numa família que tem uma mesma religião, um pode adotar aquela religião, outro pode não adotar. Tantas variáveis, não é? Assim, o que essas ciências fazem? Elas não conseguem, elas não dão conta de explicar toda a realidade. O Nilo dava conta de explicar toda a realidade do Egito? Por isso que eles não adoravam só o Nilo, gente. Por isso que eles adoravam o sol. Por isso que eles adoravam animais. Mas as coisas da natureza davam conta de explicar todas as coisas do Egito? Então, sabe qual foi a ideia deles? Vamos adorar o nosso rei, o faraó. Porque as leis do nosso faraó ordenam o nosso mundo. A idolatria, ela não dá conta de explicar toda a realidade, porque qualquer ídolo é finito. E o coração do homem precisa de infinito para se sentir significado. Porque a gente não consegue apagar a imagem de Deus em nós. Eclesiastes 7:23, Deus colocou a sede da eternidade. Então o problema da idolatria é que a idolatria, ela divide o ser humano, divide o homem. Ela fraciona. Ela desmonta a alma. Um exemplo. Cidadão é biólogo. Ele acha que o mundo... Bom, se ele é biólogo e ele é um biólogo idólatra da biologia, como é que ele acha que o mundo foi criado? Que não foi criado, que é um processo evolucionário. Então, ele acha, tudo ele vê evolução. Não só no ser humano. Ele vê evolução biológica, ele vê evolução social. Ele tenta, o que é a idolatria dele? É enxergar o mundo a partir do seu Deus controlador, no caso a biologia. Então ele vai olhar o mundo quebrado. Ele vai olhar o mundo só pela biologia. Quando ele chegar para esse banco, ele vai dizer o quê? O que é esse banco para ele? Ele vai dizer que esse banco ele é um produto da biologia molecular, né? As moléculas estão aí unidas. Ela é da madeira. Ou seja, ele não consegue ter uma definição abrangente da vida. Nenhum ídolo consegue. É por isso, abre aí no Salmo 115. Cadê a minha Bíblia? Está aqui. Salmo 115.
É por isso que a idolatria é considerada loucura na Bíblia. Gente, há uma contradição entre a ciência e o que ela acha que ela é e o que ela faz. O que a ciência acha que ela é? A ciência acha que ela é um progresso, que ela levou o ser humano a entender melhor a vida, não é isso? Mas o que ela faz na prática é reduzir a vida. Ela não Bom, nós não somos biólogos, nós não somos físicos, nós não somos nada. O que a gente olha para o banco, a gente vê o quê? Um banco. A gente senta e não pergunta. Nós lidamos com a realidade da maneira global. Esse é o natural. Se eu for fazer da biologia uma regra para entender a vida assim, no mais absoluto possível, eu só consigo aproveitar uma parte. Tudo bem que a ciência fez o quê? A ciência faz com que a gente se aprofunde em cada parte. Só que como ela é idólatra, ela se julga a Deus. E ela começa a dizer, não, tudo tem que ser definido a partir da minha cosmovisão. O Salmo 115, vocês abriram? Olha só. Alguém lê para mim aí o verso 1 até o verso de número 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Bom, algumas coisas importantes aí para a gente comparar. Primeiro, veja que a idolatria é antitética a Deus vivo, ao Deus vivo. Onde está o nosso Deus? O nosso Deus está nos céus. O Deus deles são ídolos. Então, toda relação antitética com Deus é uma idolatria. Toda relação em que Deus está fora, em que Deus não é o Senhor, é idolatria. Qualquer relação. Uma coisa interessante. A ciência é um produto divino ou humano? Ciência. É divina? A ciência... Bom, eu tinha que definir, né? A ciência moderna é uma... Não, eu sei. A ciência moderna é um produto divino ou humano? Tá. Quem fez a ciência moderna foi o homem. Fez a partir de material que Deus deu, não é isso? Vocês estão falando aí, a capacidade de raciocínio. Isso foi Deus quem dá. Mas quem vem, elabora e cria uma ciência moderna é o homem, não é isso? Vamos falar dos ídolos lá do passado. Os ídolos do passado são produtos humanos ou divinos? Humanos. Mas e a matéria da qual eles são feitas? Veja, a madeira, ou o ouro, a prata, vem de Deus. Mas eles manipulam isso e fazem um artefato humano. Obra de suas, resultado do seu trabalho humano. A ciência segue o mesmo padrão. Ela recolhe ferramentas dadas por Deus e ela produz os seus artefatos. Lá atrás primeiro, vai. Tentar conciliar a Bíblia assim, com a ciência? Lógico que é. Lógico que é. Eu penso assim, o Big Bang, assim, que veio que isso foi uma explosão que originou tudo. Eu imagino que esse Big Bang possa ter sido no momento quando Deus criou, quando Deus disse haja luz. Eu conheço bons teólogos que pensam exatamente assim. Eu particularmente não. Mas eu vou te dizer como é que a gente concilia a ciência com a Bíblia. Não é assim. Não. Porque isso aí, na verdade, é eu tentar dar uma plausibilidade científica à Bíblia. Na verdade, assim, eu continuo tendo... eu não posso negar a ciência, então eu preciso dizer que a Bíblia deve ter uma explicação
que não contraria a ciência. No fundo, assim, é como se a ciência não pudesse ser contrariada, e a gente então precisa pegar a Bíblia e tentar interpretá-la de uma maneira. Mas eu conheço teólogos muito bons, que eu respeito muito, que pensam assim, sobre este aspecto, tá? Mas eu acho que a maneira de conciliar a Bíblia com a ciência é diferente. Vai lá. Minha filha está terminando esse ano de filosofia, né? Ótimo. E logo que ela iniciou, eu lembro com uma amiguinha bem mais velha que ela, uns 6 anos mais velha, que ela falou: Sara, você não sabe o que você vai encontrar. Vão colocar tanta dúvida de Deus na tua cabeça. E ela, esses dias, estava falando da teologia do Big Bang, né? Aí eu bruta, né? Eu falei: Sara, não põe coisa na minha cabeça, para mim é assim. Deus existe, Ele moveu, Ele deu a luz, Ele fez tudo e acabou. Ela ficou assim: mãe, porque a filósofa, eles gostam de fazer a gente pensar, né? E eu fui curta e grossa, ela falou: mãezinha, a senhora é tão engraçada. Eu falei: filha, a filosofia para vocês é diferente, porque eu não fiz, né, pastor? Então eu escuto muito ela, eu ouço muito. Mas é bem provocante. Como é que é o nome da sua filha? Sara. Sara e Rebeca. Eu tenho a Sara. 2 nomes bíblicos. Isso. Ela vai a alguma igreja? Sim, elas cresceram na igreja batista. Mas ela continua ainda? Não, estão afastadas, pastor, igual eu estava. Você fala para ela que o pastor quer sugerir uma literatura para ela. Tá? Não, mas deixa eu falar, pastor, ela não tem dúvida do nosso Deus. Não, mas eu quero sugerir uma literatura para ela ter uma consistência maior, para ela poder afirmar isso. Que eu imagino que a amiga dela está certa. Que nem esses livros que o pastor falou essas últimas semanas, ela já leu todos. Ah, é? Ela leu, ela é comilona da Bíblia. Muito bom. Então manda um abraço para ela, só precisa voltar para a igreja. Isso. Eu estou orando por isso. Um dia fala para ela que eu gosto muito de filosofia, que eu quero conhecê-la. Não, eu falei de você para ela. Eu falei: Sara, eu estou tendo uma aula de filosofia. Eu sei que é filosofia. Você fala assim, ó, filosofia cristã. Sim, falei. Tá bom? Que legal. Ele fala que eu gosto mesmo. Então, voltando lá para os ídolos do Salmo 115. Os ídolos do Salmo 115 são artefatos feitos pela mão dos homens a partir de produtos que Deus havia deixado para eles. Até a própria ciência, aí já nesse sentido mais puro, que é conhecimento. Tá bom? A ciência é igualzinho. Estes ídolos aqui, ele diz assim: tornem-se semelhante a eles os que os adoram. Então, estes ídolos, eles reduziam. O que o texto está dizendo? No céu está o nosso Deus. Olha a literatura dizendo a abrangência de Deus. No céu está o nosso Deus. E Ele tudo faz como lhe agrada. Veja a abrangência de Deus. Só que os ídolos, eles dizem assim: eles têm mãos, mas eles não pegam. Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm nariz, mas eles não cheiram. Aí ele pega e diz o seguinte: estes ídolos são limitados. Tornem-se semelhantes a eles quantos os adoram. Tornem também acabam sendo limitados. Bom, agora vamos lá falar sobre aquela sua pergunta lá. Tinha mais alguém que levantou a mão? Quem era? Daniel, fala, Daniel. Não me deixa... Não quero deixá-lo triste, meu monarca. Não, deixa eu mais entendendo a questão de monarquia que você falou. Você está trabalhando muito. Eu sei, mas faz parte. Fala de política, pastor. Vai dar Não, política é uma ciência que está entre aquelas ciências humanas, e tem muita gente que acha que a vida é explicada pela política. Tem muita gente que acha. No desenho de política por causa da Bruna, tá? Eu não falando, deixa querendo falar. Por incrível que pareça, você está dando aula aí, no teologia do senso comum. Eu pego uma questão nos deuses que não me pegam no interior para ser os deuses políticos em questão filosófica no romano. Precisava um deus de guerra, aí eles iam fazer uma agricultura no deus da guerra. Precisava de amor numa época, era fazer um outro deus.
Assim, eles fracionavam a realidade. Os ídolos fazem o que? Eles fracionam a realidade e fazem você viver nessa realidade a partir de uma limitação. Você só pode, no terminal, foi no Demóstenes, no que disse o seguinte, na época do Romano. Ele disse o seguinte, ó, não vai nos deuses, não deferente esquece de pegar um que abrange tudo. Aí ele brinca em uma das cartas do parlamento de Roma, dizendo assim, olha, se quer no deuses políticos, no Roma precisava ter 3 mil deuses. Então vocês estão doidos. Aí deixa eu explicar nessa parte, porque a essência dos ídolos ainda é uma parte do que Deus não deixou. Exemplo, a essência de comunhão, de amor, de Sim, eles pegam a matéria dada por Deus e a transformam em ídolos. Escuta só, o que é a ciência? A ciência é o estudo da realidade a partir de campos do saber. Você tem a ciência matemática. Você tem a ciência filosófica. Você tem a ciência biológica. Você tem a ciência física. O que mais? O que mais? Ciência o que mais, gente? Bom, N campos. N campos. O que é idolatria? Todo cientista é idólatra? Todo cientista é idólatra? Todo mundo que vai estudar é idólatra? Se a pessoa gosta de sociologia, ele é idólatra? Se a menina faz filosofia, ela é idólatra por causa disso? Lógico que não. É proibido a gente estudar? Lógico que não. É proibido estudar filosofia? Lógico que não. O que faz dessas coisas ídolos? Quando estas coisas, ou quando o homem toma um desses campos e torna esse campo o senhor da vida. Quando a vida é regulada a partir apenas de uma matriz. É como se você pegasse uma coisa que é parcial e confiasse a ela o todo, a abrangência de tudo. Gente, quem foi que criou as coisas que deram matriz para a matemática? Foi Deus. Deus que criou o espaço, a noção de distância, a noção de valor, a noção de número. Quem foi que criou a reflexão sobre a vida, a filosofia? Foi Deus. Quando Deus criou todas as coisas e disse para o homem que ele era a imagem dele e pediu para o homem dominar no lugar dele, Deus criou o quê? A capacidade de refletir. Bom, o que é Deus? Então, na verdade, a gente tem que entender essas coisas como elas são. O que elas são? Uma maneira de aprofundar, em alguns aspectos, a realidade. Gente, nem tudo é explicado só pela filosofia. A filosofia explica muita coisa, mas não explica tudo. Uma boa filosofia, né? Porque tem filosofia que desexplica. Tá? A biologia explica muita coisa, mas não explica tudo. Nem tudo é biologia, gente. Nem tudo é física. Eu já ouvi uma tese de um cidadão, de um biólogo, né, que ele estudava comportamento dos animais. E ele propôs uma espécie de biologia social. Sabe como é que funciona? Estudando o comportamento dos animais, que eles vivem de forma mais natural, a sociedade dos animais ela é construída de uma forma mais natural, que o errado do ser... Veja, lembra que teve a virada do racionalismo para o subjetivismo lá de Freud? Assim, o racionalismo acabou com o ser humano, por isso que nós estamos nessas sociedades estragadas. O ideal seria a gente olhar as sociedades dos animais, como eles não são seres racionais, ou seja, não são seres estragados pela razão,
Quem sabe a gente vendo os animais mais elaborados, como animais que vivem em matilha, animais com maior capacidade de convivência, adotar o sistema deles para nós. E, inclusive, uma das teses é de que, como existem animais, entre aspas, eu não sei se existem, tá? Eu não sou dessa área, mas eu já li. Como existem animais de comportamento homossexual, o homossexualismo é explicado a partir da biologia social. Já ouviram isso? Esse tipo de argumento? Entendeu? Não, sim, mas e o que é isso? É pegar um campo do conhecimento e torná-lo um Deus. O que é Deus? Então, o que Deus é? O que Deus faz? Deus é o Senhor de tudo. E na prática é Ele que dá significado para tudo. Quando eu entendo as coisas a partir de outra matriz de significado, às vezes até contrária a Deus, eu estou criando um ídolo. Mas como usar a biologia de uma maneira cristã? Entender que a biologia explica muito, mas não explica tudo. E qual o problema de não explicar tudo? Qual o problema do biólogo entender o seguinte: olha, nós não conseguimos fazer a vida. Será que a vida não veio mesmo de Deus? Teria algum problema? O biólogo pode entender a divisão celular, ele pode entender como a energia passa pelas células, ele pode entender tanta coisa boa e nos explicar o mundo de Deus de um ponto de vista biológico, sem querer dizer, está vendo? Como a célula se multiplica, um dia um aminoácido, lá no passado se multiplicou. Então, gente, inclusive eu li esses dias numa publicação de um cientista aí, de que tem um cientista querendo que a sociedade imite o funcionamento dos átomos e elétrons. A ordem que há, a mobilidade social estaria baseada na troca de camadas, das camadas entre os elementos, sabe, os elétrons que trocam de camada. Gente, tudo bem que a física possa explicar muita coisa, mas ela não precisa ser senhora da vida. Então, deixa eu tentar dizer o que eu penso, como a ciência pode ser cristã, sendo humilde. O suficiente para entender, estou num campo de conhecimento em que eu entendo parte da vida, mas a vida toda não se explica a partir só disto. Sabe quando é que a gente tem um ídolo? Quando a gente acha que a nossa vida só tem sentido a partir dele. A nossa vida é muita coisa. Nós somos muita coisa. Nós somos seres sociais. Temos uma dimensão sociológica. Temos uma dimensão psicológica. Temos uma dimensão física. Temos uma dimensão biológica. Temos uma dimensão matemática. Nós só conseguimos pensar em termos de quantidade. Não dá. Você vê duas pessoas, você não consegue falar assim, estou vendo algo. Você fala assim, estou vendo dois algos. Sua mente é matemática. Nós somos seres com todas estas coisas estão em nós. Não dá para... Quando a gente reduz, a idolatria reduz a gente. Pastor, o Galileu, que foi perseguido pela Inquisição, no século XVI, sim, ele disse, que a ciência diz como vai o céu. E a religião diz como se vai ao céu. Então, só para resumir, como dá para conciliar realmente tudo. Sim, mas Galileu não era um moderno, né? Não. Galileu ainda é um teísta. O próprio René Descartes está fazendo uma transição, embora em muitas coisas ele fosse teísta, mas ele abre um outro espaço de reflexão. A questão é assim, irmão, não resuma a sua vida, aspectos da vida.
Entenda que pode ser que você não tenha todas as explicações para as coisas. Confie em Deus. Quando a gente acha que a vida é só trabalho, e a gente acha que a felicidade da gente depende do trabalho, depende de apenas uma coisa, nós estamos criando um pequeno ídolo lá do lar, talvez. Sabe, quando a gente acha que é a técnica, a capacidade de fazer algo com técnica, que é isso que define o que é bom, nós estamos limitando. Você não é feliz só porque você sabe fazer muito bem tudo o que você faz. Tem coisa que você nem faz tão bem, mas você não precisa ficar triste por isso. Lógico, você tem que se esmerar em tudo que é possível se esmerar, mas saiba que tem coisas que você não é obrigado a ser o melhor. Aliás, para ser bem sincero, eu não acho que a gente seja obrigado a ser o melhor em nada. Nós somos obrigados a entender as coisas a partir de Deus. Vai, Jonatas. Não sei, pelo menos essa visão que eu tenho assim da nossa geração. Eu acho que a nossa, vamos dizer assim, minha visão, a nossa geração a gente está muito próximo, em termos gerais, não em tudo, mas em termos gerais a gente está muito próximo com a igreja primitiva, no sentido de que eles estavam num ambiente extremamente idólatra, e o que eu acho que dá para fazer, tanto conciliar a questão não só da ciência, mas da vida em geral, eu acho que é seguir mais ou menos mas seguir bem o caminho que eles seguiam, porque todos os idólatras da época olhavam para eles e chamavam eles de ateus, porque eles perceberam que eles viam a vida de uma forma diferente. Então eu acho que quando os cristãos passarem nessa nossa geração a viver dessa forma também, voltando, a gente está muito focado, como você mesmo falou, na parte de baixo da divisãozinha. Quando a gente romper com aquela linha e voltar a conectar o nosso mundo, isso eu falo assim, não só em termos filosóficos gerais, mas na nossa vida pessoal. A partir do momento que eu viver a minha vida a partir de Deus, isso já fica uma mensagem para o mundo, e isso a igreja faz de forma individual, mas de forma coletiva também. Eu acho que é por isso que eu estou propondo que a simplicidade, experimentar a vida com simplicidade a partir de Deus, ou seja, de tentar entender o mundo só assim como o mundo de Deus, com cada um dos seus aspectos no seu lugar. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente já vai fazer uma coisa muito boa. Sabe por quê? Aí eu quero terminar com isso, gente. Vocês lembram que eu citei o Cazuza, aquele filósofo do início? Filósofo Cazuza, filósofo exagerado, os nossos heróis morreram de overdose, os ídolos da modernidade. Por isso que eu chamo de modernidade exausta. Estes ídolos da modernidade estão morrendo. Porque o homem está cansando. Porque o homem ele está na busca do significado, que é parte da natureza criacional dele, da estrutura criacional, ele precisa disso. Só que aí ele vai para a matemática, não deu. Aí ele vai para a biologia, não deu. Ele está se percebendo fracionado. O ser humano está fracionado, o ser humano, então ele procura sentido em coisas, cada momento uma coisa diferente. Vai lá. Pastor, eu vou citar C.S. Lewis. Você está mais crente que eu, né? Eu estou citando Cazuza e você C.S. Lewis. Puxa vida, viu? Ele disse que o homem tem desejos que nada nesse mundo pode satisfazer. Sim. Então só há uma explicação lógica. Nós não fomos feitos para esse mundo. Então eu acho isso. C.S. Lewis disse isso? Ele disse. Eu vou lhe mandar por e-mail. Nós não fomos feitos para este mundo? Não fomos. Porque esse mundo não, se eu vejo em mim desejos que nada nesse mundo pode me satisfazer, então a única conclusão lógica que eu posso chegar é que eu fui feito para um outro mundo. Para outro mundo. Eu vou lhe mandar por e-mail. Eu concordo com a primeira parte, eu não concordo com essa frase que nós não fomos feitos para esse mundo. Nós fomos feitos para outro mundo. Não, se nós fomos colocados no mundo... Essa parte aí que não fomos feitos para esse mundo, eu preciso pensar. Eu não concordo. Como é o C.S. Lewis, eu respeito. Mas assim, porque eu preciso entender o que ele quis dizer. Né? Mas está certo. Foi feito para outro mundo. Tudo bem, eu sei. Mas eu acho que nós somos feitos para esse. Na verdade, eu acho que nós somos feitos para esse mundo. Esse mundo foi feito para nós.
Eu acho que a gente foi feito para experimentar este mundo a partir de uma visão muito mais ampla dele, que é a visão de Deus. Mas eu entendo, eu concordo que esse mundo não pode, este mundo resumido a ele, não pode dar o nosso sentido. Nosso significado está em Deus. É muito mais amplo. Desculpa não concordar com o C.S. Lewis agora. Na próxima quarta pode ser que eu volte a pensar diferente. Então hoje eu estou mais casusa que C.S. Lewis. A modernidade é exausta. As pessoas estão cansando disso aqui, gente. Elas estão agora partindo para outra, não mais para a ciência. Eles estão agora pouco se lixando para a ciência agora. Estão tentando encontrar, quem sabe, algo numa viagem para um outro mundo. Eu ouvi sábado um astrônomo, em entrevista na CBN, se eu não me engano, o astrônomo falando que eles descobriram agora um planeta fora da nossa galáxia, e esse planeta ele está a uma certa distância da grande estrela lá da galáxia dele, e essa grande estrela da galáxia dele é mais ou menos do tamanho do Sol. Esse planeta é mais ou menos do tamanho da Terra, e a distância que esse planeta está do Sol dele é mais ou menos a mesma distância que a Terra está do nosso Sol. Portanto, diz o astrônomo, as condições para haver vida naquele lugar são muito favoráveis. Então, há uma probabilidade de já haver uma civilização lá. A frase que ele usa seria muito egoísmo da nossa parte achar que só a gente existe em todo esse universo. Então, veja só, saiu de uma hipótese, agora veio para uma frase romântica. Então, há um projeto, não sei de quem aí, de fazer uma viagem intergaláctica. Ela vai demorar pelo menos 80 mil anos para acontecer. Não importa. O importante é que um dia, depois de 80 mil anos existindo aqui, alguém vai chegar lá para descobrir o quê? Que Cristo já voltou faz tempo. Fala, Edu. Pastor, eu não consigo deixar de pensar que talvez o resultado dessa exaustão que a gente vive hoje não tenha se originado com questionamentos até mesmo de cristão, né? Sei lá, com essa divisão da camada de cima para de baixo, lá de Tomás de Aquino, né? Depois de Descartes, né? Então, parece que todos esses questionamentos, não que seja ruim questionar, né? Mas parece que eles desencadearam desse estado crítico que a gente vive hoje, né? E que no fim das contas a gente está dando um looping, né? A gente vai perceber nessa exaustão que só existe significado a partir de Deus, coisa que eles já sabiam lá atrás. Parece que dá volta, né? O meu caso quando ídolos morrem, outros ídolos nascem. Outros ídolos tomam o seu lugar. Nós temos que estar prontos para dar a resposta cristã, porque quando esses ídolos estão morrendo, é a hora que a gente pode apresentar essa mensagem. Uma mensagem que vai dar sustento a essas pessoas. Essas pessoas estão aí, dilaceradas. Elas não sabem mais para onde ir. Então acho que é uma hora. Mas outros ídolos, já estou dizendo, o ídolo do experiencialismo, ele está tomando força. Então, eu concordo com o Jonas Madureira lá quando ele fala que meio que essa parte da modernidade, o estudar o mundo, o conhecer o mundo e tudo mais, isso já perdeu força, e que agora, bem naquela forma niilista de pensar, eu quero ver o mundo a partir de mim mesmo. Então vou buscar coisas que potencializem aquilo que eu quero, ou minha vontade, ou meu prazer, ou alguma coisa assim. Eu acho que esses ídolos mais objetivos, assim, ou de pelo menos tentar entender o mundo ao meu redor, acho que fica cada vez menos relevante. Só que assim, a gente tem que entender os ídolos que estão morrendo, para a gente entender os ídolos que estão nascendo. E estão nascendo ídolos assim. Por exemplo, uma pessoa vai abrir um negócio hoje, abrir um café. O que esse café tem que ter para fazer sucesso? Ser gostoso.
Tem que ser gostoso. Tem que ter Tem que ser gostoso. Tem que ser gostoso igual os outros gostosos que tem por aí? Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. O que mais? Ele tem que ir ao café, tomar um café gostoso, tem que ter uma embalagem que cause um sentimento, e a experiência do lugar tem que ser positiva. Então você vai ver essas novas abordagens assim, sempre lidando com a ideia experiencialista. Gourmet. O rapaz falou isso aí domingo agora, o nosso professor da aula, né? Você estava na aula. Como é que ele falou? Gourmetização da vida. Sobre o café, eu posso dar alguma... Não, mas olha bem, sabe o que acontece? Quando eu fui buscar um café em Minas, olha bem, caiu de um caminhão um saco que soltou um pouco de poeira. Eu procurei para o rapaz, moço, para que isso aí? É para azul? Sabe o que ele disse? Olha, se sair, as torrefações compra para misturar com café. Olha bem, é aí onde está o maior problema. Sim. Viu? E é verdade. Não tem qualidade. Esse daí ele não vai sair do mercado já já. Pois é. Então percebam, irmãos, os ídolos estão mesmo mudando. Estão sendo oferecidos novos ídolos. Esses ídolos já estão até nas próprias igrejas, de certa maneira. Que você tem que oferecer uma experiência espiritual relevante que marque a sua vida. Não basta você entender a Bíblia. Ela tem que gerar uma experiência diferente para que seja verdadeira. São ídolos do nosso tempo. Temos que saber lidar com eles. Semana que vem, a gente tem mais. Chega por hoje, né? Semana que vem vamos falar mais dos ídolos da modernidade exausta. Aí nós vamos ver que a Bíblia já fala desses ídolos, dessa exaustão. Né? Essa exaustão aconteceu no tempo de Jesus. As pessoas estavam cansadas. E Jesus tem uma palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vamos orar e encerrar. Irmão, só uma notícia: Dona Abigail não está bem, né? Vocês já sabem. Vamos orar por ela. Prima do Celso também piorou. Vamos orar por ela. Peço orações por essas pessoas. Peço oração por mim também, porque eu estou em 2 semanas aqui bem atribuladas. Muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora. Você sabe que a labirintite não está atacando, graças a Deus. Ela só aparece se eu for usar celular andando. Aí eu perco o equilíbrio. Mas é bom, né? Tem um lado bom. Ah, não. Essa é uma realidade que eu não busco. Eu queria pedir oração, porque eu liguei para o Paraná e minha irmã falou a uma organista, a mais antiga lá, que trabalhava na igreja em Saramagoí, ela entrou em estado de coma. Vamos orar por ela. Começou a aparecer, abrir os olhos, né? Então pedi a Deus que deu uma chance dele viver alguns anos, né? Deus e sair desse problema difícil, né? Deus Só ele resolve, né? Amém. Tá? Vamos orar, irmãos. O nome dela é Mércia. Mércia. Dona Mércia. Irmãos, vamos orar. Peça a Deus assim essa capacidade de tentar entender as coisas a partir de Deus. Não resuma a sua vida. Não abrace neste mundo coisas que roubem o espaço de Deus. Não dê significado, não deixe com que essas coisas dominem você a ponto de serem tão importantes e darem significado para o que você é. Você é muito, mas você é filho de Deus. Você é a imagem de Deus. Você pode ter um relacionamento com essa vida muito abrangente. Então, não se deixe enganar, não se resuma. Não deixe a idolatria te fracionar. Eu gosto dessa frase: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Pronto, isso é Jesus. Olha só, Jesus. Gente, Jesus. Essas frases de Jesus, desculpa, eu estou delongando, mas essas frases de Jesus, elas, quando você encaixa essas frases nessa coisa, assim, Jesus está dizendo certo. Lógico. Isso é viver a verdade.
Viver a verdade é viver num mundo definido a partir de Deus. E quando você conhece a verdade, ela não te aprisiona, ela te liberta. Vamos orar. Senhor, há razões nesta vida para nos alegrarmos em Ti somente, no sentido, no significado que o Senhor dá à existência, ao que somos, ao propósito de existirmos. Obrigado por fazer o nosso mundo e a nossa vida, Deus, abrangente. Obrigado por trazer para o nosso coração aquilo que sacia a nossa sede de eternidade. Senhor, damos-te graças pela palavra que dá a direção, que revela, ó Pai, diante dos nossos olhos a Tua realidade. Obrigado por esses irmãos, obrigado pelo tempo juntos aqui. Obrigado pelo prazer de podermos refletir nestas coisas. Dá-nos a Tua graça todos os dias. Nos abençoe. Abençoe a irmã Mércia. Abençoe a irmã Abigail. Abençoe a irmã Maurinho. Tantos irmãos e irmãs carentes da Tua graça. Que a vida deles seja definida por mais do que só este momento, Senhor. Os que estão ao seu redor sintam um consolo em saber que, de fato, é mais do que só a doença. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.